Bom, a matéria é escatologia. Bom, a volta de Jesus, a volta, será um juízo final e acontecerá breve, pronta, rápida e repentinamente. Mas as traduções em português e espanhol tendem a enfraquecer o sentido da profecia em grego, pois na ideia de João, o termo taxei deixa claro o significado de pressa, ou seja, tudo o que ele escreveu como juízo no tempo final deve acontecer rapidamente, assim como aconteceu no juízo de Sodoma e Gomorra. Prestem bem atenção nesse negócio aqui, isso aqui é fortíssimo, não dá tempo, não dá tempo. As escrituras dizem, virá como um ladrão da noite, a hora que não penseis. Acabou, não deu tempo, não dá tempo. Os 7 selos, eles são abertos assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não dá tempo, é no piscar de olhos. As 7 trombetas, elas tocam assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acabou. E as 7 taças, elas caem assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acabou. É isso o significado da revelação. Deus está segurando o juízo final, porque quando ele fazer assim, ó, não dá tempo, é muito rápido. É esse o significado das escrituras. Nós ainda não estamos no juízo final. A Bíblia fala que esse é o tempo dos gentios, irmãos. Tempo dos gentios, de acordo com o livro de Daniel, tá bem? Tempo dos gentios. O tempo dos gentios, ele se abriu com a morte de Cristo, bem? Com a morte de Cristo, abriu-se um tempo chamado tempo dos gentios. Tempo das gentes, tempo de salvação. É o ano aceitável do Senhor. Vai até quando? Vai até a abertura dos selos. Está valendo ainda. O apóstolo Paulo fala que esse tempo aqui é chamado até que a plenitude dos gentios haja entrado. Plenitude quer dizer a salvação de todos os homens, das gentes. Isso é a plenitude dos gentios. É um tempo de paciência. Deus está na paciência. Não está julgando ninguém ainda pelo juízo final. Todos estão passando pela cruz de Jesus. Pela cruz. Passa pela cruz. Se não passar pela cruz, aí vai para o Hades, tá bem? Que é aquela lição que a gente teve o ano passado, os 7 mundos que Deus criou. Vai lá, vai para o Hades, vai para o mundo dos mortos. Lá no mundo dos mortos vai aguardar o juízo final. E tem revelação para os mortos também aqui sobre o juízo final. Então, qual que é o símbolo do Antigo Testamento para o fim do mundo? O símbolo é a destruição de Sodoma e Gomorra. Quem disse isso foi Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló, palavra de Cristo, tá? Lembrai-vos da mulher de Ló. Então o Senhor Jesus, ele fez referência a Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com a mulher de Ló? Olhou para trás, deu tempo? Uma olhada para trás? Foi literal? Literal, tá bem? Porque o anjo, ele pegou e disse, ó, vão por essa campina aqui, ó, não para e não olha para trás. A mulher de Ló olhou para trás e foi transformada em estátua de sal. Olhou para o mundo, pá, já era, ficou. Por isso a gente vai ter que dizer o seguinte, que salvação se perde. Por mais que eu não queira dizer isto, né? A mulher estava salva. O anjo pegou pela mão, porque se não pega pela mão, o Ló não sai. Se não pega pela mão, as filhas de Ló não saem, pegou pela mão. E mesmo pegou na mão do anjo, olhou para trás. Aí Cristo, palavra de Jesus, lembrai-vos da mulher de Ló. Bem, como foi o juízo de Sodoma e Gomorra? E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. O mundo está acabando. Ele, porém, demorava-se. Nós, sabe? Nós crentes no mundo. A gente se demora no mundo. A gente se demora para poder entender e cair a ficha, que acabou. O mundo está condenado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 11, fala, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados para não ser condenados somos disciplinados pelo Senhor
para não ser condenado com o mundo. O mundo está condenado, não tem volta. Bem? Não tem volta, o mundo vai ser condenado, já está condenado. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. O mundo está condenado. Isso aí não tem volta, o mundo está condenado. Sodoma e Gomorra estavam condenados. Abraão está intercedendo, o dia está apertando, o dia está amanhecendo. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens, os anjos, lhes pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e das suas 2 filhas. Veja só que os anjos pegaram na mão da mulher de Ló, e na mão de Ló, e na mão das 2 filhas dele. Quer dizer então que pegou na mão dos 4. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Estava salva, a mulher de Ló estava salva. Ló salvo, as 2 filhas salvos. E você vê que eles apertavam com eles, tá? As profecias do Apocalipse se cumprirão repentinamente, meus irmãos. A Bíblia diz: quando disserem paz e segurança, Jesus não vai voltar, a igreja não será arrebatada. O pessoal vai estar pensando nisso, tá? Vai estar reinterpretando as coisas. Aí a Bíblia diz: quando disserem paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição, como as mulheres que estão para dar à luz aos seus filhos. Tem como impedir que a criança saia da barriga da mãe? Não tem. Veio a dor, a contração, dilatação, estourou a bolsa, vai ter que sair. Isso vai ser assim, ó, uma decisão que só Deus tem, tá? Então este é o sentido de taxei. Uma vez desencadeados os acontecimentos para que tudo seja cumprido, será como um condutor de táxi apertando o acelerador para apressar sua corrida. Entenderam? Você entrou no táxi, a bandeira já está rodando, não é? Tem volta para a bandeira do taxista? Não. Aperta o acelerador, taxista. Aí ele, ó. Então Deus está segurando o juízo. Deus está segurando o anticristo, porque o anticristo é um julgamento, tá bem? É um juízo sobre o mundo sem Deus, sem o Evangelho, sem o Espírito Santo. É um juízo final para que ele possa implantar o milênio. O milênio não tem como ser implantado enquanto o mundo que hoje existe não for julgado. Então eu vou passar para os irmãos que o meu ponto de vista, eu sou pré-milenista, tá bem? Bom, pastor Rogério, eu sou pré-milenista e isso eu ensino, mas dou liberdade para os irmãos discordarem, porque também não está definido. Existem pré-milenistas, pós-milenistas, tá bem? E amilenistas. Então, eu desse ponto de vista acredito que Deus vai estabelecer um governo terreno de Jesus depois do governo do anticristo. Então eu creio e ensino assim. Até hoje ninguém conseguiu me convencer do contrário, e eu já tentei abandonar o pré-milenismo várias vezes, já tentei, tá? Já fiz grandes esforços de abandonar essa ideia de um milênio na Terra, de 1000 anos do governo de Jesus na Terra. Não consegui ainda, eu não encontrei base nas teologias que existem suficientes para poder dizer não vai ter milênio. Eu creio, e eu ensino. E dou liberdade aos irmãos de discordarem e seguirem a linha que vocês quiserem, pós-milenista ou amilenista. Existem vários textos amilenistas na Bíblia. O que é um texto amilenista? É aquele que mostra que não vai ter governo terreno de Jesus, que o governo dele é esse, sobre a igreja, pelo Espírito Santo. Existe texto na Bíblia para isso, tá? Para fundamentar o amilenismo. E existe texto na Bíblia para fundamentar um pós-milenismo também. Tá? Este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Fim é fim. Fim quer dizer que não tem mais nada depois do fim. Senão não é fim. Certo? Por isso que eu vou dar para os irmãos a plena liberdade de ficarem tão confusos quanto eu já fiquei um dia. Hoje eu não estou confuso, tá? Hoje eu creio no pré-milenismo, na volta de Jesus, no final da grande tribulação, para estabelecer o milênio terreno. Jesus com os apóstolos, os profetas e os santos ressuscitados governando sobre os mortais que vão nascer durante o milênio. Isso aí Isso aqui é pré-milenismo. Pré-milenismo.
pré-milenismo. Eu faço a confusão entre os três. Eu vou aprofundar isso aí. O amilenismo. Eu vou aprofundar e vou ensinar os irmãos. Eu não tenho ninguém, eu tive muitos mais estudos sobre essa coisa. Isso. Então os pré-milenistas. Isso. Os pré-milenistas são essas pessoas que acreditam assim. Jesus volta. Isso, ó, Jesus volta, julga o anticristo, tá bem? Os ímpios, que são os ímpios aqui no caso, não é ímpio pecador igual nós, tá? Ímpio aqui são aqueles que receberam a natureza do anticristo durante a grande tribulação, são ímpios mesmo, rejeitaram Cristo, perseguiram o Senhor. Então esses são mortos na volta de Jesus. Quem diz isso é o apóstolo Paulo, que eles serão banidos da face do Senhor pelo esplendor da sua vinda. São banidos. A terra é purificada, bem, com esses mortos. Todos são mortos, assim como aconteceu no dilúvio. No dilúvio também, mortos, aí começa de novo. Vai começar com quem? Vai começar com os sobreviventes da grande tribulação. Haverão pessoas que vão sobreviver ao governo do anticristo, que não recebem a natureza do diabo, não recebem o governo dele, não recebem. São perseguidos, tá? São maltratados, são mortos, muitos são mortos, mas tem um pequeno grupo que é sobrevivente. Então, com esses sobreviventes, começa de novo, assim como foi com Noé, e assim como foi com Ló, e as duas filhas dele. Deus é um Deus de recomeço. Deus não tem interesse em destruir a terra. Falta para nós ainda, tá bem? Falta um governo terreno de Jesus, ainda falta. Isso foi profetizado, o governo terreno de Jesus foi profetizado em Daniel, tá? Ele é uma pequena pedra cortada assim ao auxílio de mãos, e a pequena pedra se transforma num monte e enche toda a terra. É uma expectativa dos profetas, tá bem? E é uma expectativa de Abraão também. Dar-te-ei a terra onde for a terra das suas peregrinações, onde pisar a planta dos seus pés. E Paulo fala que Abraão, ele se tornou herdeiro do mundo, tá? A semente de Abraão, dos verdadeiros israelitas, que sobreviverão ao governo do anticristo, serão poupados por Deus para darem início ao governo terreno de Jesus. Esse governo terreno de Jesus, com os ressuscitados do Antigo e do Novo Testamento, os apóstolos, os profetas e a igreja, que somos nós, ressuscitados, que vamos governar durante o milênio. Só que mistério será esse, a gente não sabe, meus irmãos. Vai ser um negócio assim, surpreendente, porque é um novo céu e uma nova terra nos quais habita a justiça. A gente não sabe, porque depois do final do milênio, durante o milênio, Satanás será preso, não terá influência sobre ninguém, não haverão demônios soltos para influenciar ninguém, vai ser a influência de Jesus, do Evangelho, dos santos, sobre os homens, a terra se encherá do conhecimento de Deus, não será nada velado mais, será tudo esclarecido. Ainda assim, os homens e as mulheres, né, vão procriar seus filhos naturalmente, isso aí durante o milênio, e o diabo vai estar preso. No final do milênio, o diabo é solto. Aí quando o diabo é solto, ele vai exercer uma influência sobre aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Satanás, porque Satanás vai se tornar uma lenda, um mito. E a Bíblia surpreende a gente dizendo o seguinte: ele vai conseguir seduzir esse pessoal que vai nascer durante o milênio. Tamanho é o poder de Satanás nessa época. Então a gente está de novo de joelhos, tá bem? Diante de um mistério. Mas vamos voltar um pouquinho aqui, porque eu já adiantei o assunto, tá? Por causa da pergunta do irmão Rafael. Bom, então o que acontece? Embora nossas traduções passem a ideia de brevemente como se fosse um daqui a pouco, né? As coisas que brevemente devem acontecer. É como se fosse daqui a pouco do relógio. Não é daqui a pouco do relógio, tá? A tradução, ela deveria ser rapidamente devem acontecer. Deus está segurando. No dia que Deus soltar, aí acontece rápido, muito rapidamente. Bom, isso aí fica na mente dos irmãos.
A brevidade do juízo final está representada em 7 taças, irmãos, no Apocalipse. Brevidade quer dizer, está acontecendo tão rápido que não tem como segurar mais. O Apocalipse revela que Deus vai suportar tudo, tá bem? Tudo o que de mal a humanidade praticou, desde a ressurreição até a volta de Jesus. Não era para ter matado Jesus. Ali foi uma afronta contra Deus. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Os gentios, por mão, junto com os judeus, fizeram uma conspiração e mataram o Filho de Deus. Mataram um homem inocente. Não era para matar Jesus. Não era. Aí o apóstolo Pedro fala, mas isso aconteceu porque no conselho de Deus, a mão de Deus predeterminou. Tem que acontecer, vai acontecer assim. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus, oferecido por Deus para tirar o pecado do mundo. Era um plano divino. Jesus ser morto é um plano divino, mas não era para ele ser assassinado, Jesus. Não era. Quando assassinou a Cristo, aquilo suscitou a ira de Deus. A ira de Deus, irmãos. Deus ficou irado. Era para Deus vir naquela hora que estavam matando o filho dele e fazer o quê? Acabar com o mundo. Juízo final. Aí o Cordeiro está lá na cruz. O que diz o Cordeiro? Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Jesus intercedeu pelos pecadores. Isaías 53. Derramou a sua alma na morte e intercedeu pelos pecadores. Na hora que o Cordeiro de Deus intercedeu pelos pecadores, aí o autor aos Hebreus fala que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus é um sangue intercessório. O sangue de Jesus intercedeu pelo mundo. O sangue de Jesus é mais poderoso que as águas do dilúvio. O que as águas do dilúvio fizeram? Purificaram o mundo para o Noé poder começar de novo. O mundo foi batizado pelas águas do dilúvio. Então as águas do dilúvio batizou o mundo, batizou a arca de Noé e batizou Noé. Quem diz isso é o apóstolo Pedro, tá? O apóstolo Pedro fala que aquele batismo vos salva. É um batismo de salvação. O dilúvio salvou Noé. O dilúvio salvou a geração. Só que não salvou os homens ímpios, né? O batismo não serve para salvar o ímpio, serve para salvar o justo, aquele que é justificado pela fé. Então o que acontece? O sangue de Jesus é mais poderoso do que o sangue de Abel. O sangue de Abel intercedia por Caim, intercedia, porque se o sangue de Abel não intercedesse por Caim, ele não tinha recebido a marca. Que fizeste, Abel? O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O sangue de Abel clamava por Caim, e aí o Caim recebeu uma segunda oportunidade. O autor aos Hebreus pega e fala o seguinte: o sangue de Jesus é mais poderoso do que o sangue de Abel. E o sangue de Jesus começou a ser derramado no jardim, começou a ser derramado ali. O sangue de Jesus foi derramado na crucificação, na flagelação. O sangue de Jesus lavou as ruas de Jerusalém, lavou a cruz e descia, descia sobre a terra. O sangue de Jesus é mais poderoso do que o fogo de Sodoma e Gomorra, porque o fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra foi para purificar a cidade. Como que se purifica? Com o fogo. Com o fogo. Salvou os ímpios? Não, mas salvou Ló. Salvou Ló. Salvou a mulher dele? Não, mas salvou ele e as filhas dele. Então o sangue de Jesus é mais poderoso do que o fogo de Sodoma e Gomorra. O sangue de Jesus é mais poderoso do que a água do dilúvio, que batizou o dilúvio. O sangue de Jesus é intercessório, intercede por nós de dia e de noite. Quando você passa pela cruz, você é banhado no sangue e você é purificado de todos os seus pecados. Por isso que eu creio na salvação eterna dos crentes. Eu me banho no sangue do Senhor Jesus. Estou banhado pelo sangue da cruz. Me glorio no sangue da cruz. Mas não era para eles terem matado Jesus. Não era. Aquilo foi um pecado. Foi um pecado.
E esse pecado suscitou a ira de Deus. Deus ficou irado. Deus poderia ter vindo e destruído o mundo, evapora. Aí o Cristo intercede: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E Deus não pode deixar de ouvir uma oração de Jesus, porque Ele é o justo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Deus não pode ignorar uma oração de Jesus, porque Ele é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ele foi estabelecido como sumo sacerdote da raça humana, e Ele derramou o sangue da nova aliança para fazer um pacto com Deus, para salvar a humanidade inteira. Todo aquele que nele crê não perece, mas herda a vida eterna. Ou Deus ignora a intercessão de Jesus e destrói o mundo e salva só o Cristo, ou Ele aceita a intercessão de Jesus. Se Ele aceitar a intercessão de Jesus, abriu o tempo da paciência. Tá bom, eu fico com o cordeiro. Eu fico com o cordeiro, entro na paciência. Deus agora está com paciência. A Bíblia chama de propiciação. O sangue de Jesus é o sangue da propiciação. Deixou Deus em paz. O sangue de Jesus apaziguou a ira de Deus. Deus está em paz no céu agora. Em paz. Está em paz. Deus não está em conflito com a humanidade. Aí Jesus fala o seguinte: Deus a ninguém julga, mas entregou todo o juízo ao Filho. Tá bom, tá aqui, você julga. Eu não vou julgar, você julga. Entregou todo o juízo nas mãos de Jesus. O apóstolo Paulo fala: e deu certeza a todos de que um dia há de julgar o mundo por meio do varão que ressuscitou. Deu certeza a todos. Foi para isso que ele ressuscitou Jesus, para ser o juiz dos vivos e dos mortos. Todo juízo está nas mãos do Cordeiro. Do Cordeiro, tá, irmãos? O Cordeiro de Deus quem vai julgar o mundo. Julga na cruz. Ele julgou o mundo na cruz. Na cruz. Quem passa pela cruz escapa do juízo final. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora o pessoal vai rejeitar o Evangelho, o Espírito Santo, o testemunho da igreja. Aí pronto. Quem se emancipa de Jesus, não quer Jesus, está chamando juízo para si mesmo, que são as 7 taças da ira de Deus. Por que 7? 7 por causa que Deus está na paciência. Enche uma, mas não é a hora. Enche 2, mas não é a hora. Enche 3, mas não é a hora. 7 quer dizer que Deus vai até o limite da paciência, meu irmão. Não é desejo de Deus que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Deus não quer jogar ninguém no inferno. Ninguém. Não, Deus não faz isso com alegria. A Bíblia diz que não é com alegria que Ele pune os filhos dos homens. Deus não é sádico de ficar espetando você só para ver o seu sofrimento. Quer que você se arrependa, para que você não vá para o inferno, para que eu não vá para o inferno. Então Ele tem que suportar com muita paciência os vasos de perdição ajustados para a ira. Ele suporta com paciência a pessoa que é um desaforo, com paciência. Por quê? Porque se ele arrancar o joio, acabou para nós, trigo. Então ele tem que suportar o joio por causa do trigo. Quem que é joio e quem é trigo? Só Deus sabe, nem os anjos sabem. Nem os anjos, com toda a perspicácia que eles têm, com toda a lucidez que os anjos têm, eles não sabem quem é salvo e quem não é. Os anjos não sabem. Não sabem. Quem que eles têm que arrancar e quem que eles têm que poupar. Eles não sabem. Isso aí é um mistério, meus irmãos. Os anjos não sabem. Senhor, não plantasses tu aqui boa semente? Por que nasceu o joio? Ou cisânia, né? Foi um inimigo quem plantou. Senhor, quer que vamos arrancar? Não. Para que não aconteça que vocês, arrancando o joio, arranquem o trigo também. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por enquanto, vai ficar assim, tá, irmãos? Desse jeito. Deus está em paz. Se Deus tem paciência, por que a gente não vai ter? É por isso que eu sou meio contrário a arrancar gente da igreja. Sou muito contrário a arrancar gente da igreja. Por quê? Porque tem até o fim do mundo para esperar. Tem até o dia da volta de Jesus. Então, se o próprio Deus tem paciência, por que eu não tenho? Deixar crescer ambos juntos até a ceifa. Vamos cuidando por aqui, né? Vamos cuidando.
O apóstolo Paulo fala para a gente operar a nossa salvação com temor e tremor. Então eu vou ler aqui, ó. O Apocalipse revela que Deus vai suportar tudo o que de mal a humanidade praticou, desde a ressurreição até a volta de Jesus. Observamos que no capítulo 16 de Apocalipse está revelada a existência de 7 taças da ira de Deus. E a imagem profética daquela revelação nos mostra a rapidez do juízo final. Em um único capítulo, porque o capítulo 16, um capítulo só, tá? Em um único capítulo, Deus derrama 7 flagelos sobre o mundo e devasta a terra com o trono de Satanás e os seus seguidores. Mas elas não foram despejadas enquanto a última taça não estivesse completa, cheia e quase transbordante. É um dos critérios de Deus para o seu juízo, ou seja, a taça deve se completar antes de ser despejada. Na linguagem bíblica, há uma medida de iniquidade a ser cumprida antes de provocar um juízo de Deus. Gênesis capítulo 15, versículo 16. A 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está cheia ainda. Então eu quero que vocês imaginem aqui 7 copos desse. Bem? 7. Agora imagina que é uma taça de Deus, que cabe na mão de Deus. Um negócio que é imenso. 2000 anos já, né, irmão? Motivo para destruir o mundo? Deus tem. Mataram o filho dele. Mataram. Mas tá bom. Deus tem 7 copos desse aqui. 7 taças. Aí nós começamos a praticar iniquidade. Desde a ressurreição de Jesus. A humanidade começa a pecar. E vai pecando. Está pecando. Pecando. E isso vai enchendo a ira de Deus. Deus vai ficando irado. Irado. Mas ele é longânimo, então é na conta-gota, na conta-gota. Encheu a primeira taça, tá bom, encheu. Deus poderia ter julgado o mundo, tem a segunda, vai encher. Não é fácil irar a Deus, tá? Tirar Deus do sério, não tira, porque ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca. Então ele dá tempo. Segunda taça encheu, terceira, quarta, quinta. Tem que encher as 7 taças, irmãos, antes de Deus decidir acabar com o mundo. É a medida da iniquidade. Vai chegar um dia que a última taça vai estar cheia. E quando que ela se enche? Ela se enche na grande tribulação. É na grande tribulação que ela se enche, a última taça. Abre-se os 7 selos, toca-se as 7 trombetas, ele dá oportunidade de arrependimento até a última trombeta, ele dá oportunidade. Aí a Bíblia diz, mas não quiseram arrepender-se. Por quê? Porque o pessoal vai entrar numa medida de iniquidade tão grande, a terra vai entrar numa medida de iniquidade tão grande, mas tão grande, que aí diz o Senhor Jesus o seguinte: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Esse é o tempo da iniquidade. O pai entregará o filho à prisão, o filho entregará o pai à prisão, e de todos sereis odiados por minha causa. É ódio, não é tolerância que nem a gente tem aí, sabe? Aplauso, presidente cristão, não é esse tempo. A grande tribulação é um tempo de ódio contra qualquer pessoa que tem fé em Jesus. Ódio, porque o diabo desceu e tem pouco tempo e tem grande ira. E ele vai perseguir o restante da semente da mulher, diz Apocalipse 12. Os que guardam o testemunho de Jesus, quer dizer, são crentes, são cristãos, tá? São cristãos. Por isso vai ter aí uma parcela de gente aí na grande tribulação que é crente, ama Jesus, mas está na grande tribulação, está lá. Grande tribulação é o período de governo do anticristo, tá bem? A gente vai entrar nas particularidades do arrebatamento da igreja, tá bom? Vou explicar para os irmãos aí a fé que eu tenho, que eu ensino para os irmãos sobre o arrebatamento da igreja, mas uma porção grande de crente entra na grande tribulação e passa pela grande tribulação e morre na grande tribulação, e outros não morrem, vão até o fim da grande tribulação. E tem uma turma que não vai entrar na grande tribulação, não vai, que vai passar pelo arrebatamento de Jesus.
arrebatamento de Jesus. Só Deus conhece. Bom, o que eu quero dizer para os irmãos então é que vai acontecer um juízo final, a grande tribulação é o juízo final, e a terra vai se encher de uma iniquidade tão grande, tão grande, tão grande, que vão detestar os seguidores de Jesus e Jesus. Vão detestar também. E esse ódio vai nascer da nação de Israel, tá bom, irmãos? Dos judeus. Dos judeus. Não é que o judeu odeia. Vai ser um movimento que eu falei para os irmãos aqui, espiritual e político, tá? É o príncipe das fortalezas. Agora chegou a hora de Satanás tomar conta. E vai tomar conta. E não toma conta sozinho. Porque os demônios vão se manifestar durante a grande tribulação. E demônio não vai se manifestar que nem hoje não, tá? Que cai endemoniado, a gente não sabe se é demônio ou se é safadeza. É demônio aparecendo mesmo. Demônio aparecendo mesmo. O diabo. As pessoas vão ver os demônios. Eles vão aparecer. Eles vão surgir. Eles vão dominar. Esse é a olho visto. Isso aí é o período da grande tribulação. Tá bem? Como os mitos contam e como as escrituras deixam claro também. É muito demônio. Quem diz isso para nós é o Apocalipse, tá? Vai dizendo que a Babilônia tornou-se morada de todos os demônios e aves imundas. Então as pessoas vão ver os demônios, fazer pacto com eles. Eles vão dar força para as pessoas, vão comprar as pessoas, vão apadrinhar as pessoas, vão aliciar as pessoas. Aí o inferno se abriu. O inferno se abriu. Isso é a grande tribulação.